não percebam, muitos não atentam para isso. Mas você que está aqui nessa noite, você veio porque você já ouviu o Espírito Santo falando com você, para que você viesse aqui na terça-feira, porque na terça-feira é o culto que nós nos assentamos para louvar, adorar, agradecer e também aprender da palavra do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Adilson, a pastora Márcia, por confiarem nesse lugar tão precioso a mim, os pastores que aqui estão. Deus os abençoe. Como é bom sentar com pastores para ouvir quanta sabedoria. E ontem eu me assentei, nós nos assentamos próximo ao pastor Paulo, não é pastor Paulo ontem, mas a esposa dele, e a gente poder conversar e compartilhar com eles e receber a orientação, o conselho da parte de Deus. E estar aqui para transmitir aos irmãos e para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Jesus, esse é o momento que nós nos colocamos aqui e abrimos a sua palavra, sabedores que o Senhor é um Deus que fala. Jesus, lança luz sobre a tua palavra, para que os teus servos, ao olhar para ela, possam ver a orientação que vem do Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, abra o nosso coração, para que nós possamos receber a sua palavra e por meio dela conhecer mais o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, nós estamos meditando, estudando o capítulo 2. Pode me ajudar nos slides aí, Miriam, por favor? Nós estamos no capítulo 2, estamos estudando, já estudamos Epístola de Tiago, e agora nós estamos na Epístola de 1 Pedro, depois 2 Pedro, capítulo 1, na terça-feira passada, a missionária Elda esteve aqui, e nos falou sobre essa epístola, e ela nos disse que essa epístola de Pedro foi escrita aos cristãos que estavam sendo perseguidos, e por conta disso, eles estavam dispersos, fora do seu território, haviam abandonado suas casas, estavam sofrendo perseguição, sofrimento, escassez, e por conta disso, se tornaram forasteiros. Pedro, como pastor, escreve uma carta para eles. E, claro, uma carta que não saiu propriamente do coração de Pedro, mas do coração do próprio Deus, porque a palavra do Senhor, ela é toda inspirada por Deus. Então o Senhor o inspirou para falar, para escrever essa carta que chega até nós nos nossos dias. Glória a Deus por isso. E aí Meyer Pilman, ele diz que essa carta ela foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes. Firmes em quais momentos? Nesse momento específico, firmes durante um sofrimento muito grande. Aí eu pergunto, qual de nós também não passamos por sofrimento? Talvez um sofrimento não igual ao deles, que estavam sofrendo uma perseguição para que negassem a fé, porque senão seriam mortos, porque tinham seus bens tirados pelo sistema da época que perseguia os cristãos. Talvez o nosso sofrimento talvez não é diferente, mas é uma pressão, é um sofrimento que constantemente tenta nos levar a negar a nossa fé, a negar a Cristo, a desistir, a desanimar. Nessa semana mesmo, na nossa escola, ficamos sabendo quando uma adolescente de 13 anos, filha de uma das professoras, tirou a própria vida. Isso nos abalou de tal maneira. Como assim, Jesus? Uma adolescente de 13 anos. É uma pressão que nós estamos passando por ela, a humanidade, as pessoas. Então essas palavras vêm para nós em momento oportuno, porque essa palavra vem para te trazer ânimo, para me trazer ânimo, para que a gente não venha desistir.
para que sejamos fortalecidos, conforme foi dito aqui pelo pastor. Então ele diz, Meyer Pillman diz que essa carta foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los também a crescer em santidade, para que eles pudessem crescer espiritualmente. E nessa noite, nós não vamos, claro que não, chegar até o final desse capítulo. Porque é um capítulo, você pensa, não, mas não é um capítulo extenso, é apenas 25 versículos. Mas quando você vai meditar na palavra do Senhor, observando cada palavra, cada ponto, irmãos, um versículo você levaria uma vida para meditar em um versículo, quanto mais um capítulo. Cada dia, cada momento que você lê, são coisas preciosas e mais o Senhor vai trazendo. Então nós vamos possivelmente caminhar até o versículo 10, mas nós vamos caminhar pensando demoradamente, da forma que eu gosto de fazer na minha casa e todas as vezes que eu paro para meditar na palavra do Senhor. E aí, a nossa meditação, a nossa aprendizagem para hoje vai ser crescimento espiritual, porque esse capítulo, assim como toda a epístola de Pedro, está tratando de crescimento espiritual. Irmã, mas crescimento espiritual, a senhora disse que ele estava trazendo ânimo para crentes que estavam sofrendo. Quanto mais o crente sofre, mais ele precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando a palavra do Senhor nos leva ao crescimento, nos instrui, nos exorta, nos edifica, ela nos faz ser fortalecidos, animados na presença do Senhor. Então, crescimento espiritual, é sobre isso que nós vamos falar. E aí, uma vez que o capítulo 1 falou da natureza da salvação, da perseverança dos crentes, dos cristãos, o capítulo 2 então vai nos mostrar um caminho, princípios, para nós crescermos espiritualmente. Então, grava no seu coração. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que nesses minutos você pare para aprender, para meditar, para ser relembrado, para aprender mais sobre crescimento espiritual. E para crescer espiritualmente, nós precisamos gravar bem 3 verbos. 3, quais são eles? Abandonar, desejar e aproximar. Ok, 3 verbos. Para crescer espiritualmente, nós precisamos abandonar, desejar e aproximar. O cristão precisa crescer espiritualmente, ou chega a um ponto que já cresceu, está ótimo, está ok, chegamos à estatura. O cristão nunca para de crescer, ou pelo menos nunca deveria parar de crescer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um recém-nascido, um bebezinho quando nasce. Eu acredito que todos que estão aqui já viram um bebezinho, um recém-nascido, prematuro. A filha da minha sobrinha recentemente, quase um ano, nasceu prematuramente. Então quando nós fomos visitá-la, ela era um bebezinho que cabia assim, quase que, sabe assim, era tão pequenininha que a gente não conseguia nem segurá-la, nem poderíamos, porque era prematura, muito pequena, mas era a coisa mais linda. É lindo, é maravilhoso um bebezinho bem pequeno, um recém-nascido, não tem dúvidas disso. Mas todo o tempo, a cada dia que passava, a orientação do médico era: ela precisa crescer, ela precisa ganhar peso. Então todos os dias tinha aquela rotina de pesar, de olhar, depois de toda semana levar ao médico para saber se aquele bebê estava crescendo. E a palavra do Senhor nos manda crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ver um crente
vestido é lindo, é maravilhoso. Aquelas primeiras perguntas rudimentares. Mas o tempo vai passando. E se você vê um bebê, um crente bebê, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e continua estagnado, então já não é tão bonito assim, ou aliás, não é nada bonito. Comece a dizer: Jesus, me faz perceber se eu estou crescendo espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Como crescer espiritualmente? Você precisa abandonar, desejar e aproximar. Vamos falar primeiro abandonar. Abandonar o quê? Desejar o que ou a quem? E aproximar do que ou de quem? E aí, o versículo 1 de Pedro aqui, ele já começa nos exortando. É um capítulo que já começa assim, já nos exortando. Ele diz assim, vamos ler comigo? Então, deixa eu fazer a pergunta melhor. Para crescer espiritualmente, é preciso abandonar. E abandonar o quê? Os velhos hábitos. Todo excesso de maledicência. Isso aí é uma lista. É uma lista para exemplificar. Exemplificar todo tipo de hábito que prejudica o próximo. Até porque esse capítulo ele vai tratar muito disso. Então, tudo aquilo que prejudica o seu próximo. Velhos hábitos. Irmão, mas esse hábito não é tão velho na minha vida. Porque, na verdade, assim, ele não faz parte de velhos. Ele continua novo, cada dia se renovando. Não. Ele é um velho hábito que precisa ser deixado, abandonado. Quando Pedro diz assim, ó, portanto abandone, ele está dizendo, se livre disso. E isso não é uma sugestão. Não sou eu aqui que estou sugerindo. Não estou dando uma palestra, um curso, e dizendo, olha, se livre, deixe. Não. Quem está falando é a palavra do Senhor. É o Espírito Santo dizendo para a igreja de Jesus. A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. É o Pedro, é Jesus dizendo para quem? Para crentes. Para crentes. E ele dizendo assim, ó, se livre disso. Abandone isso. Largue isso. E em algumas versões de Bíblia diz despojem-se disso. Ou seja, tire isso da sua vida como uma roupa suja. Porque você já foi lavado, porque você já foi remido, porque você já foi declarado santo. Você é um santo de Deus, uma santa de Deus. E Deus comprou para si um povo. E Ele o santificou no seu sangue. Então, velhas práticas, maldade, não preciso falar o que é isso. Maldade, na verdade, maldade é a raiz de todos os outros males aí. Encabeça essa lista. Engano, hipocrisia, inveja. E aí ele nem fala a maledicência, ele diz toda espécie. Toda espécie de maledicência. Para quem foi essa ordem? Para um descrente? Não. Para os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Para nós, para mim e para você. E aí vem o segundo verbo. Então, para crescermos espiritualmente, primeiro nós precisamos abandonar os velhos hábitos. Tudo que é velho na sua vida, tudo que é velho, tudo que faz parte do velho homem, da velha natureza, tudo que é pecaminoso, tudo que prejudica o seu próximo. E aí o próximo passo, nós precisamos desejar algo. E esse desejar é desejar o que mesmo? A palavra. Mas fala com convicção. Precisamos desejar a palavra. Desejar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Provérbios
Provérbios diz assim, Provérbios 28, 9, que quem despreza a palavra do Senhor, quem despreza a lei do Senhor, quem não ama, quem despreza, não faz caso, não dá importância para ela, até as suas orações são detestáveis. Peraí, vamos pensar de novo, bem devagar, porque a terça-feira a gente para meditar, e é assim mesmo. Então a Bíblia em Provérbios 28, versículo 9 está dizendo que se eu desprezar a palavra, se eu não amar essa palavra, até as minhas orações, eu posso ser a pessoa que mais ora, a maior mulher de oração. Mas as suas e as minhas orações, se eu não dou valor a essa palavra, ela passa a ser para Deus detestável. Por quê? Porque eu vou orar aquilo que está contrário à palavra do Senhor. Eu não sei nem qual é a vontade do Senhor, como é que eu vou orar? Para eu orar, eu tenho que conhecer o que Deus ama, o que Deus rejeita, o que Deus quer, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, qual é a vontade do Senhor nesta ou naquela causa. Então, desejar a palavra. E desejar como? Lá está no primeiro ponto. Como que a gente deseja a palavra? Como criança recém-nascida. Como uma criança recém-nascida. E uma criança recém-nascida, sabe como que ela deseja o leite? O leite, a criança recém-nascida deseja ardentemente. Irmãos, uma criança recém-nascida, quando ela está com fome, irmão, é impossível não perceber, é impossível não saber, ela não aceita nenhuma outra coisa. Você tenta às vezes, e a gente vê muito isso com as mães, às vezes enquanto prepara, ou às vezes chega na hora do bebezinho amamentar, e aí você tenta entreter aquela criança com alguma coisa, mas não resolve, ela está com fome. Fome de quê? Fome do leite, porque é o leite que a alimenta. E aí Pedro diz que nós precisamos desejar essa palavra como uma criança recém-nascido deseja o leite. Deseja o leite. Mas aí, Pedro usa essa analogia maravilhosa. Mas, então você deseja ardentemente. Mas aí está no terceiro ponto. De que maneira que tipo de leite que você deseja, que nós desejamos? Nós precisamos desejar o leite, o que mesmo? Espiritual? Puro. Ele fala, deseja o leite espiritual puro. O que nós aprendemos aqui? Que analogia é essa? O que Pedro está falando para nós? Deixa eu melhorar aqui para nós compreendermos bem essa analogia, embora acho que a gente já compreende. Mas olha só, o que você diria se você visse uma mãe pegando leite materno e adicionando açúcar ou qualquer outro ingrediente no leite materno? Você diria, que absurdo é esse? Como assim? Alguma mãe faz isso? Adicionar açúcar no leite materno? E por que a mãe não faz isso? Porque o leite materno, ele é completo. É o alimento mais completo. O bebê não precisa de outro alimento. O que eu estou tentando dizer nessa noite? A palavra do Senhor é alimento completo para mim e para a sua alma. Não precisamos adicionar nada a ela. Não podemos tirar nada dela. Ela é suficiente. E foi exatamente um dos pontos que foi defendido na reforma protestante. Somente as Escrituras. Aleluia. Somente as Escrituras. Glória Somente as Escrituras. Somente a palavra. Aleluia. Ela é pura. Ela é suficiente. Sabe por que nós não podemos misturar, raliar essa palavra? Eu poderia dar aqui e falar de tantas coisas, mas não. Essa palavra ela é suficiente. Sabe por quê? E não pode ser misturada, porque é ela que promove o seu e o meu crescimento, porque é ela que nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ela que nos santifica, é ela que nos exorta,
Senhor, ela é suficiente. Glória a Deus. Porque é por meio dela que nós crescemos para a salvação. E aí nós precisamos, chegamos a um outro ponto. Na verdade, é o outro verbo, né? Nós, para crescermos espiritualmente, entendemos que nós precisamos abandonar os velhos hábitos, desejar a palavra do Senhor ardentemente. E quem já provou do Senhor, sabe que o Senhor é bom e entende que a Bíblia é suficiente. Mas aí nós chegamos no outro ponto. Nós precisamos também, Pedro diz que nós precisamos aproximar. E aproximar de quem? De Cristo. Aproximar de Cristo. Aproximar de Cristo. Leiam junto comigo. Quanto mais A palavra genuína, mais conhecemos quem Cristo é. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos parecemos com Ele e melhor executamos o nosso ofício. Quanto mais aproximamos da palavra genuína, sem mistura, mais conheceremos quem Cristo é. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos parecemos com Ele e melhor executamos o nosso ofício. Irmãos, olha o versículo 21 aí na sua Bíblia. Dá uma olhada nele. Versículo 21 do capítulo 2. 21. Veja para o que você foi chamado. Para isso, nós fomos chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Fomos chamados para seguir os passos de Jesus, sermos mais parecidos com Ele. Mas aproximar de Cristo. E aí, eu me lembrei, agora há pouco, de que eu deveria, me lembrei, na verdade o Espírito Santo traz na mente da gente, de que eu deveria alertar os irmãos nessa noite, que nós precisamos aproximar do Cristo que a palavra nos apresenta, porque muitos falsos cristos estão sendo apresentados nesses dias, e tem muita gente aproximando de Cristo que não é o Cristo da palavra, não é o Cristo da palavra, é o Cristo que tem sido apresentado. E nem vamos demorar muito falando sobre isso, mas só para os irmãos buscarem do Senhor cada dia maior zelo e discernimento. O Cristo que você serve o Cristo da palavra? Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Cristo que você serve? E o Cristo que você serve é esse apresentado aqui na palavra do Senhor? Ou é o Cristo que está sendo apresentado nesses dias? Que pode ser qualquer coisa, mas não é o nosso Cristo, porque o nosso Cristo ainda é um Cristo zeloso, ainda é um Cristo santo, 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 e Ele diz que para aproximar dEle, e aproximar dEle, viver com Ele, estar com Ele, precisa ser cheio dEle, mas se quanto mais cheio dEle somos, mais nos tornamos santos, vamos crescendo em santidade. Falsos Cristo não nos leva à santidade. O Cristo da palavra nos leva à santidade, porque Ele é santo, e quem se aproxima dEle também é santo, anda com Ele é santo. E aí nós vamos para o outro ponto, e o outro ponto é: para crescermos espiritualmente. E aí não é apenas crescer espiritualmente, mas para nós, na verdade, para nós sermos salvos, para crescermos espiritualmente, nós precisamos, você precisa responder uma pergunta fundamental. E eu quero parar para que o Espírito Santo pergunte no seu coração, nessa noite, essa pergunta fundamental: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?
Simão Pedro, que escreveu essa epístola, quando Jesus estava lá em Filipos, ele pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí eles disseram: uns dizem que é o profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos ler o que Simão Pedro, que escreveu essa epístola, responde? Vamos ler? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, porque isto não me foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa pergunta, aparentemente simples, e que você pensa: eu vim numa terça-feira para alguém fazer essa pergunta para mim, como se eu não soubesse quem é Jesus? Eu vim para terça-feira só para isso? Se você tiver a resposta adequada para essa pergunta, valeu todas as horas que eu gastei em oração, as intercessoras intercedendo por mim, e o tempo que eu estou aqui. Eu vou dizer: Jesus, muito obrigado, porque foi para isso que nessa noite o Senhor me fez subir naquele altar, para que eles tivessem uma resposta adequada para essa pergunta, porque não é uma pergunta simples, é a pergunta mais importante já feita a um ser humano. É a pergunta fundamental, porque a resposta a essa pergunta define onde eu e você vamos passar a eternidade. Aleluia, Jesus. Quem é Jesus? Glória a Deus. Eu sei o que Simão Pedro respondeu. E Jesus disse: Simão Pedro, tu és bem-aventurado, porque foi uma revelação do céu. Somente o Espírito Santo pode revelar tal verdade para nós, o fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus. E ele disse: Simão Pedro, você é uma pedra, não é a pedra, não é a pedra principal, mas você é um fragmento de pedra. O próprio nome de Pedro é esse: pedrinha, fragmento de pedra. Mas sobre essa verdade edificarei a minha igreja, sobre Cristo. Aleluia, Jesus. E a igreja está bem daquele jeito, edificada sobre a rocha, que é Cristo. Quem é Jesus para você? O que estão dizendo aí fora? Ou que Jesus é para você a pedra fundamental, a pedra angular, o alicerce, o autor da sua fé? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Alguns por aí, e agora nós pensamos em uma determinada religião aí, em que houve até a mudança do líder principal deles, que eles dizem ser o sucessor de Pedro, porque Pedro, segundo eles, é o sucessor de Cristo. Então, segundo eles, Pedro seria a pedra onde a igreja está edificada. E aí eu conversando com uma colega que não é crente, e é muito, ela é dessa religião específica, religião católica, e eu tive a oportunidade de falar, e tenho de falar do amor de Jesus para ela, o que eu faço constantemente, mas eu tive o privilégio de dizer para ela, e mostrando aqui na palavra, eu disse: como Pedro é a pedra? Se o próprio Pedro diz: eu não sou a pedra, eu não sou ele a pedra. Mas quando que Pedro fala isso? Vamos avançar aqui um pouquinho. Olha o que Pedro disse, 1 Pedro 2,6: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedro está fazendo menção da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías.
Quando o profeta profetizou e que Sião, o lugar da salvação, Sião ali representa o templo, o lugar de salvação, e que o Senhor colocaria em Sião uma pedra, mas não seria uma pedra, seria a pedra, e não seria qualquer pedra, seria uma pedra escolhida, preciosa, porque essa pedra, aqueles que colocassem nela a confiança, não seriam ou jamais seriam envergonhados. Então Pedro está dizendo: eu não sou a pedra angular, em que nós precisamos estar firmados, por questão de salvação, é Jesus. Ele é a pedra angular. Por que ele é a pedra angular? Porque só Jesus garante a sustentação. A pedra angular ali, que a Bíblia fala nas construções antigas daqueles tempos, eles utilizavam pedras, e eles pegavam uma pedra, mais ou menos como aquela imagem que eu coloquei para vocês. Aquela ali está bem cortadinha, mas eles pegavam uma pedra, poderia ser uma pedra assim, não tão trabalhada, mas ela era daquela forma, naquele formato angular, que formava o ângulo para que primeiro, garantisse, era até a primeira pedra a ser colocada, garantisse a sustentação da construção. Olha que Pedro está fazendo uma analogia, mostrando como nós temos uma pedra fundamental. E falando da igreja como um edifício, que somos nós. E aí sustenta essa construção, e mais do que isso, essa pedra angular, ela suporta o quê? O peso de toda estrutura. Então toda a estrutura está sobre essa pedra angular, ela segura toda a estrutura da construção. E ela também faz o quê? Define o quê? O alinhamento das demais pedras. Então, para todas as pedras estarem alinhadas, as paredes, elas estão conectadas, ligadas a essa pedra principal. E tem algo também lá no último ponto: essa pedra não pode ser substituída. Olha que analogia maravilhosa. Pedro está dizendo: nós precisamos, ou vocês devem estar firmados na pedra angular. Que pedra angular é essa? É o Cristo, é Jesus, é aquele que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Onde a sua fé está firmada? Onde o seu coração está colocado? Essa pedra ainda é preciosa para você? Essa pedra é a mais importante, a mais fundamental? Isso aqui não é pergunta de retórica. Pergunta para a sua alma. Jesus, tu és a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. É a rocha em quem eu devo colocar a minha esperança, a minha confiança. Jesus é a pedra angular. Essa pedra que Pedro diz que a pedra angular não é ele, mas é Jesus. Jesus, pedra de tropeço ou pedra preciosa. Dá uma olhada no versículo 7 e 8. E eu coloquei lá para vocês, para mim também. Vamos ler? Para os que creem, essa pedra é preciosa. Para os que creem, ela é o quê? Preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular e a pedra de tropeço. A rocha que faz cair. Como assim? Como entender isso aqui? Pensa comigo no seguinte: Jesus Cristo é a pedra angular. É nele que se define se você é um salvo ou um perdido eternamente. Para melhor entendermos, Jesus é a pedra angular, a principal, que define a nossa salvação. Jesus estava em uma cruz, tinha dois homens, um à sua direita e um à sua esquerda. Um estava no limiar
céu. Na porta do céu. Bastava uma palavra de fé. E aquele ladrão da esquerda entraria para o céu ou não? Entraria. Porque Jesus estava ali com ele. A pedra estava ali com ele. O Salvador. A um passo do céu, e ele foi para o inferno. E o outro estava a um passo do inferno. Mas ele foi para o céu. Sabe por quê? Porque essa rocha foi preciosa para aquele ladrão que estava à direita de Jesus e ele creu. E para quem crê, jamais será envergonhado, não se perderá, mas será a vida eterna, porque é em Jesus que se define onde se passará a eternidade. Ele creu e aquela pedra foi preciosa para ele, trouxe salvação, trouxe para ele sustentação e o levou para o céu. E aquele outro do lado de Jesus, mas não creu, a pedra não foi preciosa para ele, ele o rejeitou. E aí Jesus para ele foi uma pedra de tropeço. E quando se tropeça em Jesus, sabe aonde que cai? No inferno. Ele é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Pergunte, na verdade, que o Espírito Santo pergunte a você nessa noite: Jesus tem sido precioso na sua vida ou uma pedra de tropeço? Jesus para mim parece ser um tropeço, porque eu quero fazer tantas coisas, mas aí dizem que isso entristece Jesus, diz que isso é pecado, diz que isso não agrada ao Senhor, e aí ele vai se tornando pedra de tropeço, você vai deixando ele de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Jesus não é pedra de tropeço para aqueles que creem, Jesus é precioso. Aquilo que o seu Jesus ama é o que você tem que amar, aquilo que o seu Jesus que é precioso despreza é o que você precisa desprezar. O que é precioso para Jesus tem que ser precioso para você e para mim. Não tropece em Jesus, Ele é a rocha. Não é para os que crêem tropeçar, mas ser sustentado, se assentar nele, ser ligado nele, ser fortalecido nele, ser firmado nele, descansar nele, ser sustentado por ele, ser protegido por ele, ser guardado por ele, porque ele é a rocha eterna. Aleluia. Ele é o nosso Salvador, o nosso sustentador, o nosso guardador fiel. Ele é a pedra angular, a primeira a ser assentada nas construções antigas, mas também na construção presente, a pedra angular da igreja de Jesus, que somos nós, edifícios vivos do Senhor, pedrinhas também usadas pelo Senhor na formação desse templo, mas a pedra angular ainda é Jesus e sempre será Jesus. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é Ele que nos sustenta. E aí a nossa conclusão, Pedro 2:9, Pedro diz assim: aqueles que, voltando aqui, aqueles que crescem cada dia espiritualmente, que desejam a palavra, que se aproximam do Senhor Jesus, que para ele Cristo é fundamental, é a pedra fundamental, é precioso. Para esses que estão firmados em Cristo, nós não somos como aqueles que tropeçam e caem, mas nós, porém, somos, vamos ler juntos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Pedro diz no Atos dos Apóstolos: portanto, ó Israel, fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Senhor, Senhor e Deus
nação eleita, povo exclusivo de Deus. Você entende isso? Amém. Você é propriedade exclusiva de Deus, exclusiva do Senhor. Você é nação santa, povo separado, com um propósito. Qual o propósito? Anunciar aquele que te tirou e me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. E é nele que nós temos a redenção, Glória a salvação, a Aleluia. santificação, a remissão dos nossos pecados. E é Jesus que é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E é nele que foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, principados, potestades, tudo foi feito por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele é o sustentador, ele é o Senhor, ele é o gerador de vida, ele é a vida da igreja, ele é o Senhor da igreja. E Pedro termina esse capítulo dizendo: vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de quê? Bispo das vossas almas. Maturidade cristã, crescimento cristão, estatura de crente, é aquele que sabe que Jesus é o bispo da sua alma. Ele é o precioso, ele é o Senhor. Vamos orar? Vamos falar com esse bispo precioso.